E aí, só ouro? Glória a Deus. Só treinando. E sem palavras, só no gesto. Bom dia de serviço, mano. Bom dia de serviço.
Eu comentei em um conteúdo, que eu vou deixar até na parte dos comentários, falando sobre esse assunto. Aí no final eu disse, vota até no ateu, mas não vota em alguém que é a favor de ideologia de gênero. Tem pessoas que são da religião evangélica que concordam com a ideologia de gênero. Tem pessoas que elas são homossexuais e não concordam com a ideologia de gênero para crianças, que é o contexto dos demais vídeos, dos conteúdos que eu tenho publicado nesses dias a respeito desse aspecto. Nem todo homossexual ele é ativista LGBT. Nem todo ateu é cristofóbico, é evangeliofóbico, crenteofóbico, bibliofóbico. Tem pessoas que são ateus por ignorância, simplesmente a respeito das escrituras. Outros porque não receberam a revelação do Espírito Santo. Outros são magoados, creem em Deus até mais do que alguns evangélicos, ou católicos, ou espíritas e etc. Mas aconteceu alguma coisa nas suas vidas que os magoaram e se rebelaram contra a existência de Deus, mas não é contra a heterossexualidade. Tem como uma birra de Deus, mas ele crê em Deus, mas ele fala que Deus não existe. Mas dentro dele ele sabe que existe. Alguns lutam para convencer as pessoas que Deus não existe. Ele crê tanto que Deus existe, que ele luta para que as pessoas não creiam em Deus. Então ele fala mais de Deus do que muitos evangélicos. Ele medita mais em Deus do que muitos evangélicos. É como uma pessoa não gostar de alguém, mas sabe que aquela pessoa existe. Mas a pessoa, quando vai conversar sobre, alguém vai conversar sobre aquela pessoa como que ignora ou fala mal daquele outro para alguém, para que aquela pessoa não decrete aquela pessoa. A pessoa finge que o outro não existe, mas sabe que existe. E a pessoa vive como tal, mas sabe que o outro tem seus valores. Mas aconteceu algo que magoou aquela pessoa e ela ficou ressentida. Então ela trata você como se você não existisse, mas você existe, ela sabe que você existe. Então existem alguns ateus que eles são assim.
Eles se rebelaram contra Deus, mas dentro deles eles sabem que Deus existe e que a palavra de Deus é verdade. Mas eles tomaram a decisão de falar que Deus não existe e querer mostrar para as pessoas que Deus não existe, para as pessoas não darem atenção que Ele não está dando para Deus. Mas que, se você parar para pensar, a pessoa está dando atenção mais para Deus do que muitos evangélicos. É como uma pessoa falar que não gosta da outra, mas está sempre tocando o nome da outra. Então, quando alguma coisa não existe, você não fica comentando sobre. Por exemplo, eu não acredito em extraterrestres, como a ciência fala. Eu acredito que existem seres de outro lugar, principalmente do reino de Deus. Outro lugar celestial, que lá tem outros tipos de seres, arcanjos, serafim, querubim, outras criações de Deus lá no céu, no reino espiritual. Mas como a ciência fala de extraterrestres, que tem vida, vamos supor, lá em Saturno, em outra galáxia, etc., dentro desse aspecto, eu particularmente não acredito. E eu não fico falando isso para as pessoas. Eu não fico falando de outros seres. Eu não fico querendo convencer as pessoas que não existe, porque é algo que eu não acredito. Eu não vou ficar falando de coisas que eu não acredito. Eu falo daquilo que eu acredito. Então, se a pessoa diz que não crê em Deus, não acredita em Deus, ela não deveria nem falar sobre. Então, se ela está falando, é porque algo dentro dela acredita em Deus. É nesse aspecto. E tem pessoas que é evangélica, vamos assim dizer, e não falam de Deus. É como se realmente Deus não existisse para elas, porque elas não falam. Dirá de Cristo como único Senhor e Salvador. Aí que não fala mesmo. Alguns não falam. Se a pessoa não fala sobre um assunto, é porque para aquela pessoa não existe. E se ela está falando sobre o assunto, é porque de alguma maneira ela acredita. Ainda que seja um pouquinho.